o nosso Deus triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe o meditar de Sua palavra em nossos corações. Amém. O texto de hoje que queremos refletir é uma das leituras indicadas para esta, que é a festa da Reforma. Também nós lembramos, além dos 498 anos da Reforma Protestante, da Reforma Luterana, lembramos os 16 anos desta congregação. O texto é o de Apocalipse, conforme nós temos em Apocalipse 14, 6 e 7, que diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Esse é o texto que sempre nós temos reservado para o dia da Reforma, uma das leituras, e assim nós vamos focar sobre esse evangelho eterno para pregar. Esta é a primeira voz. Do capítulo 14 nós temos a visão do Cordeiro e dos remidos, dos salvos, dos selados, daqueles que estão nas mãos de Deus, protegidos por Ele. Quando João, que escreveu essa carta, ele então registra essa visão do anjo que sai voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. Muitas pessoas viram aqui o cumprimento dessas palavras na obra de Martim Lutero. Muitos identificaram esse anjo, esse mensageiro, com Martim Lutero. O capítulo 14 fala de 3 vozes, de 3 anjos, e alguns conseguiram ver nesses 3 mensageiros, nesses 3 anjos, Wycliffe, Hus e Lutero. Particularmente, eu acredito que fica até bonito para a gente imaginar que seria isso, porém, nós não podemos limitar a interpretação desse texto apenas a um momento histórico e algumas pessoas. O que João está vendo aqui no capítulo 14 é algo digno de nota. Primeiro, porque ele fala do evangelho eterno para pregar. Evangelho aqui no sentido amplo, porque nós cremos no sentido amplo e no sentido restrito. O sentido amplo é aquele que nós entendemos como lei e evangelho. No sentido restrito é o puro evangelho. Então aqui nós vemos que para as pessoas que estão nesse nível, ou seja, aqui o anjo mensageiro de Deus tem um evangelho eterno. Esse evangelho, essa boa notícia da salvação, essa palavra de Deus, essa mensagem, ela não muda, ela não tem alteração. A palavra de Deus permanece para sempre. Quando nós falamos que estamos celebrando a Reforma, nós estamos falando de uma redescoberta de algo que é eterno e que pode muitas vezes ser obscurecido, que pode às vezes ficar escondido e que pode também ser deturpado. Ainda hoje, o evangelho eterno, ele permanece conosco. Nós cremos que através da Reforma, ali o evangelho puro, cristalino, aquela verdade de que nós somos salvos apenas pela graça de Deus em Cristo Jesus, é o que nós necessitamos para sermos salvos.
O Apocalipse é um livro que muitas vezes pode ser mal interpretado. Porém, aqui nesse texto, o texto é muito claro e direto. O mensageiro de Deus, o anjo, tinha um evangelho para anunciar, para entregar às pessoas. É evidente, a gente que conhece o livro de Apocalipse, que começa mostrando a carta às 7 igrejas da Ásia, e que Jesus estava no meio dessas igrejas, e que ele, cuidando das igrejas, tinha os mensageiros nas suas mãos, ou seja, os pastores. Nós vemos como que Deus quer fazer com que esse evangelho chegue até as pessoas. É pelo anúncio da palavra de Deus, através dos seus mensageiros e através de suas comunidades, que a palavra de Deus chega até as pessoas da terra. Os mensageiros de Deus continuam falando sobre lei e sobre evangelho. Nós ainda anunciamos a palavra inalterada de Deus, a mensagem inalterada, que é a que está no verso 7. Primeira parte: temei a Deus e dai-lhe glória. Essa é a primeira parte da mensagem: temer a Deus e dar glórias a Deus. No mundo de hoje, o temor a Deus está acabando. Muitas pessoas vivem como se Deus inclusive não existisse. Muitas pessoas estão despreocupadas se a vida que estão levando está agradando a Deus ou não. Essas pessoas perderam o temor a Deus. Martinho Lutero, na explicação dos 10 mandamentos, iniciou sempre assim a explicação: devemos temer e amar a Deus. A mensagem que o anjo traz e que a igreja proclama é: temei a Deus e dai-lhe glória. É importante compreender que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Convém que o nosso temor, o nosso respeito, a nossa reverência seja direcionada a Deus. Essa é a mensagem que importa ser anunciada e importa ser crida. Você teme o quê? Tem pessoas que temem mais, por exemplo, uma doença do que a Deus. Temem mais o desemprego do que a Deus. Temem mais a morte do que a Deus. Mas aqui a mensagem é: temei a Deus e dai-lhe glória. A mensagem da reforma resgata aquilo que muitas vezes nós obscurecemos na nossa vida cotidiana. Ou seja, traz Deus para o centro da nossa vida. E aqui, Deus, eu digo, o Deus triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Esta é a mensagem que importa ser anunciada, a mensagem de que nós devemos temer e que nós devemos dar glórias a Deus. Se nós olharmos todo o livro de Apocalipse, veremos que no céu existe um constante cultuar a Deus, dando glórias e exaltando essa majestade divina. E porque muitas vezes nós não o fazemos? Quando nós vivemos a nossa vida sem temor ao Senhor, nós estamos realmente pecando. É necessário compreender que eu preciso constantemente avaliar se a minha vida está sendo ou não do agrado a Deus. O meu temor deve ser ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Creio que está faltando muito temor nos dias de hoje. A gente vê isso dentro das casas. Os filhos não temem, não amam, não respeitam, não obedecem seus pais como Deus assim ordena no 4º mandamento. É uma crise de autoridade. E isso muitas vezes atrapalha o nosso relacionamento com Deus.
estamos em crise de autoridade e não tememos tanto a Deus. Às vezes tememos mais a seca do que a Deus. A mensagem é clara: temei, conforme nós vemos aqui, a Deus e dai-lhe glória. É um indicativo direto. Até porque, conforme ele termina no 7, adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Aquele que teme ao Senhor e que busca o refúgio em Deus, esse não precisa temer mais nada e ninguém. Jesus, certa vez, em Mateus 10, disse: vocês não devem temer aqueles que matam o corpo. Vocês não devem temer nenhum tipo de mal que possa te atingir. Mas você deve sim temer aquele que pode fazer perecer tanto a sua alma quanto o seu corpo no inferno. Meus irmãos, a coisa é mais séria do que se apresenta. Lutero percebeu isso. Lutero percebeu que se ele continuasse caminhando naquela religiosidade que apontava para o próprio ser humano e a sua confiança em suas obras, naquilo que ele faz, então ele estaria buscando uma justificação própria. E nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Lemos isso várias vezes em Romanos. Lemos isso várias vezes na palavra de Deus. É por isso que a redescoberta do Evangelho nos trouxe de volta ao caminho correto. E hoje nós podemos olhar para trás e vermos a bondade de Deus em redirecionar a igreja, o seu povo, no caminho do Santo Evangelho. E quando nós lemos aqui, nessa primeira voz de Apocalipse 14, quando nós vemos no início do capítulo 14, o Cordeiro em pé, que é Jesus, ele sobre o Monte Sião, e todos aqueles que estavam já selados para o dia e para a salvação, assim chamados 144 mil, que tem intrigado a tantos e que para nós é tão simples, porque os números em Apocalipse têm um sentido simbólico. Então nós temos os 12 vezes 12, 144, o número 12 em Apocalipse é o número do povo de Deus. Então 12 tribos do Antigo Testamento, 12 discípulos do Novo Testamento, ou seja, o povo de Deus, a igreja de Deus, do Antigo, do Novo Testamento, 12 vezes 12, 144, vezes aquele número da perfeição e da totalidade, melhor dizendo, o número 1000. Então nós temos os 144 mil dizendo que lá no céu não vai faltar ninguém, nem do Antigo Testamento e nem do Novo Testamento, que estiver apegado às palavras e promessas de Deus. Temei a Deus e dai-lhe glória. Lutero, ele tinha duas escolhas: ou temer a igreja ou temer a Deus. Muitas vezes nós também precisamos fazer escolhas. Lutero escolheu temer a Deus, mesmo que ele fosse ameaçado de morte, mesmo que ele fosse perseguido e ridicularizado por tantos. É verdade, às vezes o povo de Deus ainda hoje é perseguido, ainda hoje é ridicularizado, ainda hoje sofre por ser povo de Deus e de confiar nas palavras e promessas do Evangelho. Mas eu quero dizer uma coisa: durante esses 498 anos, e mais ainda aqueles que Deus permitir, precisamos permanecer firmes nas palavras e promessas de que nós somos justificados pela fé no Salvador Jesus. E a mensagem, ela segue adiante do verso 7. É chegada a hora do juízo. Isso significa que vai chegar um momento
em que todas as pessoas terão que prestar contas de sua vida na presença de Deus. Mesmo elas acreditando ou não, mesmo elas querendo ou não, chegou a hora do acerto de contas. João viu, ele viu o Cordeiro Jesus como salvos, e essa voz que saiu e disse: temei a Deus, dai glória, porque chegou agora a hora do juízo. Estar preparado para o juízo significa estar com Jesus. A gente não pode viver aqui nesse mundo como se não fôssemos prestar contas ao nosso Deus. Todos nós vamos prestar contas das palavras que nós proferimos. Todos nós vamos prestar contas das nossas ações. Existe um julgamento, um juízo, e ele é divino. E nós confessamos isso no credo, que voltará para julgar vivos e mortos. E com isso, nós precisamos comparecer diante do tribunal de Deus, não sozinhos, mas com Cristo, com Jesus. Quando então nós olhamos para essa mensagem, a mesma mensagem que o Espírito Santo, ele convenceu o mundo do pecado, da justiça e do juízo, eu preciso começar realmente a me preparar para um encontro com o grande juiz. Você está preparado? Lutero, ele, como foi ensinado a se preparar fazendo obras, ele sempre ficava na dúvida: será que eu já fiz que chega? Será que já está bom? Será que eu preciso fazer algo mais? Queridos irmãos, estar preparado não é confiar em si mesmo, mas é olhar para Jesus como o nosso Salvador e confiar que Ele morreu e ressuscitou para nos dar o perdão dos pecados. Isso é estar preparado. Então, no dia do juízo, você ficará de pé na presença de Deus, porque ao seu lado estará ninguém mais, ninguém menos do que o grande advogado que o mesmo João chamou lá em 1 João, quando ele disse: meu filhinho, ou meus filhinhos, estas coisas vos digo para que não pequeis, mas caso alguém venha pecar, lembre-se, nós temos Jesus Cristo, o justo, o nosso advogado. Quando nós falamos da reforma da igreja, a gente olha e às vezes fica pensando: como que a igreja chegou num nível tão difícil como aquele? E eu digo para você que a gente corre o mesmo risco hoje. Mesmo nós que estamos dentro de uma igreja luterana, nós não estamos salvos de heresias, nós não estamos salvos de pensamentos contrários à palavra de Deus. Mesmo você e eu, que estamos firmados hoje em Cristo Jesus, somos tentados a mudar essa verdade dia após dia. É por isso que precisamos, com muita avidez, nos aproximar da palavra de Deus e do Santo Evangelho, para podermos assim, cada vez mais firmados em Cristo, termos a nossa fé renovada. Quando nós falamos de 16 anos da congregação Castelo Forte, são 16 anos de oportunidades que as pessoas puderam aproveitar para se aproximarem ainda mais do Cristo da salvação, seja pelo batismo, seja pela ceia do Senhor, e seja pelo estudo e meditação da palavra de Deus. Eu não sei o quanto você aproveitou desses 16 anos.
Mas eu sei que de agora em diante você deveria aproveitar ao máximo para ficar firmado em Jesus. Eu gostaria que nessa noite você refletisse sobre isso. O que significa realmente temer e dar glórias a Deus? E o que significa realmente estar preparado para a hora do juízo? Para o povo de Deus, essas palavras, elas não causam medo, porque o povo de Deus sabe que tem um advogado por ele, e que tem alguém por ele, e esse alguém é Jesus Cristo. O capítulo 13, ele fala das forças que lutam contra a igreja. O capítulo 13 de Apocalipse fala da besta que emerge do mar e da besta que emerge da terra. Aqui é um símbolo de tudo aquilo que do mar, todas aquelas políticas, todas aquelas filosofias, todas aquelas coisas que são contrárias ao Evangelho e à Palavra de Deus. Da terra, todas aquelas heresias que muitas vezes brotam dentro da própria igreja. São os inimigos, fora e dentro, que querem atacar o povo de Deus e que conseguem muitas vezes desviar pessoas do caminho da salvação. É por isso que no capítulo 14 nós vemos Jesus com o seu povo. Creia nisso. Se você está com Jesus hoje, você estará com Jesus na eternidade. Mas se você não estiver com Jesus hoje, você não estará com Ele na eternidade. Aqui nós somos admoestados a celebrarmos a fé com antecipação, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das provações, mesmo diante das forças do mal. Nós somos chamados a temer a Deus e dar-lhe glória. O que é temer a Deus e dar-lhe glória, se não confiar nas palavras e promessas reveladas na palavra de Deus? É preciso mudar a maneira de pensar. É preciso voltar ao primeiro amor, como está no início do Apocalipse já, como admoestação. 498 anos. A gente precisa voltar a redescobrir o Evangelho, dia após dia, a confiar e a descansar em Deus, em Jesus, naquilo que Ele fez por nós, a realmente confiar que na ceia do Senhor nós recebemos o perdão de todos os nossos pecados. Temos um juízo, sim, temos um julgamento, sim, mas somos alertados a entrar em acordo com Deus antes que chegue o grande dia. E esse entrar em acordo significa reconhecer os pecados e confiar em Jesus como aquele que pode perdoar os nossos pecados. Redescobrir o Evangelho é realmente viver livre pelo Evangelho. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará das amarras do pecado, da lei, da condenação. Nós não precisamos viver como escravos do pecado. Nós podemos viver livres, servindo a Deus com alegria. Esses 16 anos que essa comunidade anunciou o Evangelho, ela funcionou como uma espécie de hospital para aqueles feridos, maltratados, aqueles que já estavam cansados, e aqui foram acolhidos,
e foram levados até Jesus. Temer a Deus é, acima de tudo, também confiar em Jesus. É aproveitar aquilo que Deus tem feito. Deus fez muito por você e por mim. Infelizmente, assim como na época da reforma, muitas pessoas não ligaram para aquilo que Deus fez. Elas estavam mais preocupadas naquilo que elas estavam fazendo. Assim, elas estavam se perdendo. Ainda hoje, a nossa religiosidade precisa ser reformada e renovada numa busca pelo puro Evangelho. Evangelho este que a Igreja Evangélica Luterana anuncia com toda a propriedade, apontando para a Palavra de Deus, o Santo Batismo e a Santa Ceia, como os meios da graça de Deus. Aqueles que estão assentados na terra, eles precisam ouvir essa mensagem. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Esta é a mensagem que o anjo da primeira voz falou. Lutero, ele foi um daqueles que repetiu essas palavras de conforto, de admoestação. Mas muitos outros pastores repetiram essa fala. E ainda hoje, tanto o pastor Eicher como eu, nós continuamos repetindo o mesmo Evangelho. Nós somos salvos pela graça de Deus, justificados unicamente pela fé em Cristo Jesus. Isso é que importa ser anunciado, e é isso que importa ser crido. Que Deus abençoe essas palavras em nossos corações. Amém. Amém.